Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Malafaia dispara. Se alguém deu golpe, foi Alexandre de Moraes. Pastor denunciou um atentado ao Estado Democrático de Direito, capitaneado pelo ministro do STF. É isso mesmo. O pastor Silas Malafaia usou suas redes sociais nesta quarta-feira para se dirigir aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e cobrar providências dos magistrados contra as arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo eu faço um questionamento respeitoso, citando o nome de 5 ministros do STF sobre as ações ilegais do ditador da toga Alexandre de Moraes. Vamos lá? Ministro Gilmar Mendes, o decano do STF. O senhor é conhecido por ser um homem que não tem medo de opinião pública nem publicada. O senhor, quando se sentiu caluniado e difamado, o senhor foi à primeira instância da justiça buscar o seu direito. O senhor não usou sua caneta para perseguir ninguém. O senhor fez o que todo brasileiro tem que fazer, inclusive ministros do STF. Olha a aberração desse ditador. Tem uma discussão com uma família no aeroporto de Roma. Ele manda a Polícia Federal na casa da família e se torna assistente de acusação. Isso é uma aberração, é uma ilegalidade. Ministro Gilmar Mendes, o senhor vai ficar calado diante de tantas injustiças desse ditador? Ministra Carmen Lúcia, que em 2018 era presidente do STF, teve o seu edifício pichado. E o MST em rede social declarou que foi o responsável. Eu não vi o jornalismo canalha da Globo chamar esses caras de golpistas. A senhora ficou quieta, não tomou nenhuma atitude. A senhora está vendo todas essas injustiças e ilegalidades. A senhora vai ficar calada e manchar a sua história? Ministro Fux, o senhor que sempre foi equilibrado e tem uma história no STF, o senhor vai se calar e se omitir diante dessas aberrações? Ministro Cássio Nunes, o senhor que tem votado contra essa injustiça de condenar brasileiros, o senhor vai se calar? Ministro André Mendonça, o senhor que sentiu na pele o que é injustiça, quando o senador Davi Alcolumbre tentou de todas as formas impedir o senhor de ser nomeado? E eu e o senhor sabemos de ministros lá dentro do governo que jogaram pesado contra o senhor vai se calar diante de tanta injustiça? Senhores 5 ministros que eu acabei de citar e povo brasileiro, Alexandre de Moraes deu uma longa entrevista para a Globo, posando-se de vítima, dizendo que queriam matá-lo. Minha gente, isso é uma vergonha se ele é vítima. Ele não pode acusar, não pode investigar, não pode julgar. Vai contra o ordenamento jurídico brasileiro. É uma afronta às leis. Ele é impedido de estar diante desses processos. É imoral, ilegal. O senhor Alexandre de Moraes, numa verdadeira obsessão, quer provar que houve uma tentativa de pseudo-golpe. Que minuta de golpe é essa? É o estado de defesa que Bolsonaro, como presidente, podia invocar e desistiu? Que reunião filmada com ministros é uma dinâmica de golpe? Assista a reunião para ver onde é que tem golpe. Ele prendeu gente para ver se pressiona psicologicamente e fala contra Bolsonaro. Apreendeu os telefones de Bolsonaro e do seu entorno. Não arrumou nada. Que pseudo-golpe dia 8? Cadê metralhadora, bomba e granada? Cadê? Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta à
Constituição, ao Estado Democrático de Direito e ao povo. Preste atenção, senhores, nessa minha palavra final. Senhores ministros do STF citados, ou os senhores param com esse ditador porque ele está manchando o STF, ou os senhores vêm a público se manifestar porque vocês estão no mesmo nível que ele. Essa saga doentia de Alexandre de Moraes querer prender Bolsonaro baseados em fatos ilegais e imorais é uma vergonha. Vão arrumar problema no Brasil. E eu não estou fazendo ameaça. Dia 25 de fevereiro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, nós vamos estar na Paulista, porque não vamos aceitar o atentado ao Estado Democrático de Direito. Se tem alguém que deu golpe, é Alexandre de Moraes. Ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Essa que é a verdade. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você e sua família. Caem por terra os boatos de outras manifestações. A Paulista vai tremer com tanto verde e amarelo. Veja o vídeo. Essa foi a melhor de todas. Aparentemente o Brasil é a única democracia do mundo que precisa do narcotráfico e de facções criminosas para lutarem em defesa da democracia. Eles estão desesperados. As pesquisas mostram que o Lula tem uma rejeição maior que o Bolsonaro não para de crescer apesar de toda a perseguição jurídica contra ele e seus aliados, mostrando inclusive já um empate técnico se houvesse umas eleições hoje. E mesmo com todos esses escândalos que a imprensa tenta fabricar, junto com o judiciário, ele não para de crescer e isso fica comprovado onde quer que ele vá. Do outro lado, aquele que venceu as eleições não pode andar na rua porque a sua rejeição é tamanha e o que perdeu também não pode andar na rua porque o povo quer sequestrar e carregar ele nos ombros. Mas vamos lá. Recentemente, Bolsonaro fez um vídeo fazendo uma convocação para o ato no dia 25 de fevereiro, o último domingo do mês. E esse vídeo circulou no mesmo dia em basicamente... Não tem uma pessoa no Brasil que não tenha visto isso aqui. A não ser que você seja de um país socialista sem acesso à internet, como Cuba e Venezuela, você não assistiu isso. Mas o resto do mundo assistiu. De todo o Brasil, em especial de São Paulo. Bom, aqui ele faz a convocação chamando para o dia 25 de fevereiro, um ato pacífico, sem cartaz, sem levar cartaz mostrando que é contra tal coisa, é só uma demonstração de apoio. E as pessoas começaram a se mobilizar fortemente. Obviamente que o lado de lá reagiu. E aí começou a circular essa arte, né, esse cardzinho aqui, o Ato Nacional em Defesa da Democracia, usando a mesma logo, né, a mesma identidade visual do governo da facção criminosa, democracia e sem anistia para golpista, fascistas não passarão. Isso aqui é bem antifa mesmo, né? Na Avenida Paulista, tal, às 3h30. O que me chamou a atenção é o tipo de postagem que pessoas estão fazendo dizendo que vão estar lá. Olha só, me preparando aqui para ir nessa Avenida Paulista, kkk, quem tiver com camisa do Bostil na rua, sinto muito. Aí o cara que está indo defender a democracia, olha a foto que ele tem. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é um CAC, isso aqui não é alguém que tem armas legalmente não. Isso aqui é facção criminosa. Isso aqui é PCC. E aqui ele colocou embaixo ainda, mostrando que está se referindo a Bolsonaro. Então... interessante, né? A única democracia do mundo que traficantes, criminosos e membros de facção criminosa têm que ir para as ruas para defender a democracia. Porque você sabe, né? A facção criminosa ela é democrática. Inclusive, a gente lembra como eles festejaram quando o Lula chegou ao poder, né? Tanto nos presídios quanto em regiões dominadas pelo narcotráfico. O PCC não deixando ninguém fazendo campanha para o Bolsonaro e perseguindo quem fazia campanha para ele, né? E dizendo também que era para votar no Lula. Agora... por que eles estão fazendo isso? Eles querem colocar medo no coração das pessoas para que as pessoas não compareçam no dia 25. Eles têm medo do que pode acontecer. Então o medo deles fez com que eles tivessem essa reação nas redes sociais. Só que a verdade é que não tem torcida organizada nenhuma planejando ir para as ruas no dia 25 de janeiro, 25 de fevereiro. E aqui eu peguei um post do Fábio Vargarden dizendo: boataria... deixa eu melhorar aqui para você poder ler. Isso tudo é boato para colocar medo nas pessoas, tá bom? Boataria que outro grupo político esteja marcando manifestações para o mesmo dia 25 de fevereiro, no mesmo local do nosso ato. Espero que as autoridades competentes desmintam o referido absurdo. Torcidas organizadas já negaram envolvimento e participação. Informo também que todos os protocolos e autoridades já foram devidamente encaminhados para que todo o evento transcorra de forma ordenada e pacífica. Fica a cada dia mais evidente quem sempre quer tumultuar, distorcer e mentir. Resumindo, vamos lá para explicar para vocês.
Torcida organizada já desmentiram que estão organizando o ato no mesmo dia. As autoridades, a polícia vai estar lá para proteger, então não vai ter ninguém lá para fazer algazarra, fazer tumulto. Então tá 100% garantido. O que eles querem, e você não pode deixar que isso aconteça, eles querem que você tenha medo de ir para Paulista no dia 25 de fevereiro. Porque eles sabem que tá ficando cada vez mais difícil de esconder que realmente o presidente no coração do povo brasileiro é o Bolsonaro. Eles querem esconder o maciço apoio que o Bolsonaro tem, porque a verdade é a seguinte: enquanto esse apoio ficar evidente ao Bolsonaro, eles não vão prendê-lo, porque eles têm medo de um caos, de uma convulsão social, de uma paralisação total. E é o que é mais provável que aconteça. Se eles forem para cima do Bolsonaro para prendê-lo, muito provavelmente nós teríamos aí uma greve geral, uma paralisação total do Brasil, manifestações em dias de semana, né, que nós só fazemos aos domingos, mas muito provavelmente começaram a acontecer manifestações em dias de semana, aí bloqueio de rodovia, aquela coisa toda que a esquerda sempre fez. Mas se eles derem esse passo e pularem de cabeça numa nação completamente autoritária, sem direito de defesa, ditatorial, o povo vai para as ruas. Esse é o medo que eles têm. Então essa manifestação em fevereiro agora serviria como um freio para essa ditadura. E também uma demonstração para o Congresso, para que o Centrão abandone o governo e comece a andar com o povo. É isso que a gente precisa fazer, mostrar o apoio maciço do povo. E a gente tem que resgatar o centro. O Centrão no Congresso, querendo ou não, está vendido. Mas eles podem mudar de lado dependendo do maciço apoio que eles perceberem nas ruas. E eles têm medo disso. O governo tem medo de perder o Centrão. Porque se o governo perder o Centrão, ele perde governabilidade. E essa manifestação pode trazer o centro de volta para o bom senso. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Dia 25 de fevereiro, na Paulista, eu estarei lá. Esse evento do dia 25 é cercado de muito interesse, muita expectativa e de muita estratégia política por trás dele. Tem uma pergunta muito bem formulada pelo provocativo colunista da Gazeta do Povo, Paulo Pouzonov Júnior, no artigo que ele publica hoje. Está lá: Bolsonaro, Avenida Paulista, 25 de fevereiro. Desespero ou demonstração de força? Interessante essa reflexão. Talvez não seja nem desespero, nem demonstração de força. Uma coisa ou outra pode até parecer, mas na política brasileira, ultimamente, nem tudo que parece é. Na verdade, o que Jair Bolsonaro tem de fazer é ter a utilização estratégica do momento político que é favorável e desfavorável a ele ao mesmo tempo. Tem aí uma contradição. Bolsonaro hoje é o político talvez com maior popularidade no Brasil. Aonde ele vai, ele é ovacionado, é tratado bem, é enaltecido como alguém que foi um grande presidente da República. Está na memória da maioria das pessoas. Muita gente que não elegeu Bolsonaro e tem a visão contrária, que odeia Bolsonaro, pensa exatamente o contrário disso, do que os seguidores do Bolsonaro pensam. Então, Bolsonaro hoje é um político que desperta amor e ódio. Mais amor, a impressão que a gente tem é essa, do que ódio. E ele hoje ele tem que utilizar essa popularidade dele politicamente a favor do que ele está chamando de movimento conservador, de movimento que defende Deus, pátria, família, mas que inclui a palavra liberdade e que tira desse dístico, né, desse símbolo de palavras, aquela conotação passada que havia em regimes totalitários. Colocou a palavra liberdade, Bolsonaro cria um novo movimento, uma nova simbologia. E isso incomoda totalmente o sistema de poder no Brasil. Porque o sistema de poder no Brasil é claramente inimigo da liberdade. Está tomando todas as medidas possíveis através da juristocracia e através de uma maneira esquisita, ditatorial, criminosa de exercer o poder para praticar abuso de autoridade contra quem defende a liberdade, contra quem defende princípios chamados conservadores ou de direita. Então, a política não aceita isso. Política não pode ser feita em cima de ódio. Política não pode ser feita em cima de fanatismo. Então, o que Bolsonaro vai fazer nesse evento é muito importante. Pode ser uma quebra do que o Brasil precisa
para avançar ou retroceder do ponto de vista político. Ele promete ir à Avenida Paulista, levando com possibilidade de levar ali 500 mil pessoas, isso é plausível de acontecer. Nós tivemos agora blocos de carnaval que conseguiu botar 3 milhões de pessoas. Por que o Bolsonaro não vai botar 500 mil na Paulista? Tem essa possibilidade. Mas mais importante que a quantidade é a qualidade de quem vai. Quem vai para esse ato de Bolsonaro vai imbuído de que o Brasil tem uma maioria, vamos repetir isso, hein? O Brasil tem uma maioria de brasileiros que quer a liberdade, que quer a retomada do Estado de Direito, que quer a normalidade institucional recuperada. Isso é fundamental. E vou repetir até cansar. A maioria deseja isso. A maioria. Nós somos a maioria. Entendam isso. Depois que você entendeu isso, depois que o sistema de poder entende isso, aí ele fica incomodado. Aí ele fica reativo, reacionário, né? Querendo dar o seu toque autoritário nazi-comuno-fascista, né? Pois é. Bolsonaro vai para o público, para a praça pública, para o espaço público, para discursar em defesa da liberdade, do Estado de Direito e para demonstrar, na prática, a perseguição política da qual ele, sua família e seus seguidores políticos estão sendo vítimas. Isso é inaceitável. O sistema de poder no Brasil deveria ter tomado vergonha, deveria ter tido o bom senso de praticar aquilo que eles, no discurso, é lindo, quando eles usam a palavra pacificação. Só que em nenhum momento os opositores de Jair Bolsonaro praticaram de verdade, de maneira sincera e real, essa pacificação. Toda hora o que eles fazem contra Bolsonaro é perseguição. Algo digno dos regimes autoritários mais canalhas e escrotos que tivemos no mundo. Digno do nazismo, do fascismo e do comunismo. Então, não interessa, esse fla-flu ideológico não interessa à maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros quer um país livre, um país em que as pessoas tenham capacidade de produzir, empreender, crescer, trabalhar, estudar e ter uma vida normal. É isso que a maioria quer. A maioria não quer fla-flu ideológico. A maioria não aceita discurso de ódio da esquerda contra a direita, que é isso que estamos vendo o tempo todo. Você tem de vez em quando até algumas manifestações no espectro contrário, mas elas nem chegam perto, em volume de ódio ao que a esquerda exala contra Jair Bolsonaro e contra aqueles que eles adoram dar o carimbo de bolsonaristas. Isso é desonesto do ponto de vista político, o que a esquerda brasileira faz. Não é assim que se faz política. Não se faz política baseada no ódio, a não ser que você esteja defendendo um regime igual ao nazismo, ao fascismo ou ao comunismo. Entendeu, esquerdinha? Entendeu, turma da canhotinha? Então é hora, vamos partir para fazer política de verdade, discutindo ideias livremente, debatendo ideias como elas têm que ser debatidas e parando com essa história de perseguir o adversário político como se ele fosse um inimigo a ser exterminado, a ter a sua reputação assassinada. Que é isso que estão fazendo com Jair Bolsonaro. Os opositores dele não apontam o que Bolsonaro tenha feito de errado e não apontam e não indicam um caminho certo para o que ele eventualmente tenha feito de errado. O que eles fazem é destruir. E política não se faz dessa maneira. Política precisa ser feita com P maiúsculo e não com a mediocridade que essa esquerda está fazendo hoje e do jeitinho tirânico com que o sistema de poder no Brasil vem agindo. Então, Bolsonaro faz muito bem de ir ao espaço público para conclamar a maioria que defende exatamente as ideias de liberdade, retomada do Estado de Direito e reequilíbrio institucional no Brasil. Defesa de Bolsonaro pede ao STF que passaporte seja devolvido. A apreensão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio de sua defesa,
pediu que o Supremo Tribunal Federal devolva seu passaporte, que foi apreendido no âmbito da Operação Tempus Veritatis, que investiga a existência de um plano para dar um golpe de Estado. Os advogados argumentam que a apreensão não preenche requisitos legais, por não ter sido demonstrado, segundo a defesa, risco real de fuga, por exemplo. Eles pedem que a retenção do passaporte seja substituída pela obrigação de pedir autorização para deixar o país por mais de 7 dias. A defesa do ex-presidente afirma que a retenção do passaporte viola o direito à locomoção e teria adquirido caráter de antecipação de pena. Para os advogados, Bolsonaro está sendo tratado como culpado, não só por este juízo, como também pelos veículos de comunicação. De forma vergonhosa, Exército já pensa em punições de militares alvos de operação da PF. O Exército Brasileiro já afirmou que vai colaborar com as autoridades na investigação em curso sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. As providências cabíveis, quando necessárias, serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas acerca do assunto, declarou a força em nota oficial. Na semana passada, a PF deflagrou a Operação Tempus Veritatis e cumpriu mandados contra 7 militares da ativa, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os investigados foram afastados de suas funções, mas permanecem nos quadros da força, sem exercer atividades e com seus vencimentos preservados. O caso segue sob investigação da PF e as Forças Armadas aguardam o resultado para tomar as medidas cabíveis. STF não deverá condenar Nicolas Ferreira por chamar Lula de ladrão. O Supremo Tribunal Federal não deverá punir o deputado Nicolas Ferreira por suas declarações contra o presidente Lula durante um discurso na ONU, quando o chamou de ladrão e sugeriu que ele deveria estar na cadeia. Essa tendência segue precedentes onde tanto o STF quanto instâncias inferiores da Justiça evitaram penalizar políticos por críticas diretas ao chefe de Estado. A requisição da Polícia Federal ao STF para investigar Ferreira por injúria reflete uma ação semelhante à que envolveu Lula em 2020, quando este último acusou o então presidente Jair Bolsonaro de miliciano. A acusação foi descartada pela Justiça do Distrito Federal, alegando que Bolsonaro não sofreu danos pelas palavras de Lula, apesar do teor desrespeitoso. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.